Toda a igreja na paz do Senhor. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. No livro de Romanos. No capítulo 1. Romanos 1. Eu vou ler até o 17, porque é bastante edificante esse texto da palavra de Deus. Amém? Vou começar a partir do título. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma e o seu desejo de vê-los. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da sua fé. Amém? Então, os irmãos podem sentar, os que estão em pé podem se sentar. Meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração uma palavra que eu acho que é recorrente. Eu tenho observado isto na nossa igreja, em outras igrejas, em pregações pela internet, leituras, enfim. O Espírito Santo tem batido em uma determinada tecla. E essa tecla eu chamo de ser servo do nosso Deus. Ser servo. Ser um serviçal. O Espírito Santo de Deus tem batido muito nesta tecla. E o Espírito Santo me tocou e eu fui aqui no livro aos Romanos, no primeiro capítulo. Eu estou tentando recomeçar a ler novamente o livro de Romanos. E um exemplo de servo é o apóstolo Paulo. Tanto que em todos os textos, infelizmente eu não vi nesse texto. Aqui tem. Passou despercebido, mas tem. Paulo, servo de Jesus Cristo. Em todos os textos que ele vai falando a diversas igrejas, ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus. Paulo, servo. Paulo, servo. Carta aos Timóteo, carta, enfim, a Tiago. Paulo, servo de Deus. Tiago, servo, enfim. Paulo se declara servo de Deus. É um exemplo de servidão. Então, as coisas que ele falou aqui, irmãos, ele falou do que ele vivia. Ele falou do que ele era. Ele falou de coisas inerentes do Paulo. E Paulo era ousado, era extremamente ousado. Ele tinha a coragem de dizer, claro que em nome de Jesus, mas ele tinha a coragem de dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que ousadia. Sejam meus imitadores, me imitem, como eu imito Jesus Cristo. Então ele se colocou como um espelho, como um exemplo. E ele vai, e as palavras dele aqui nesse texto que nós acabamos de ler, vão nos servir como exemplo para que aprendamos.
as características, os atributos, as qualidades de um servo do Deus vivo. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é ser servo. Nós temos que entender o significado, o verdadeiro significado da palavra servo. Servo, serviçal, auxiliar, ajudador, facilitador. E olha, se eu fosse enumerar todas as palavras que apareciam, acho que dariam mais de 100. E nós temos que estar conscientes de que a palavra de Deus, ela está cobrando isto de mim. Glória a Deus. Ser um serviçal. Ela está cobrando isso de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque eu aprendi, irmãos, que o reino de Deus é um reino de serviço. O próprio Filho do homem, o próprio Filho de Deus, deixou muito, extremamente claro: eu vim não para ser servido, mas o Filho do homem veio para servir. Então é isso que temos que ter em mente. Que o reino de Deus é um reino de serviço, é um reino de serviçais. Amém. Há poucos dias, eu acho que foi hoje mesmo, eu estava me lembrando de um hino que nós cantávamos quando eu era criança, na igreja do Leonel, e eu fiquei refletindo: poxa, será que essa letra está correta, meu Deus? Às vezes a gente canta e nem sempre a letra está tão correta, ou não exprime o que está no coração de Deus. De repente exprime o que está no nosso, mas não exprime o que está no coração de Deus. Era um hinozinho que dizia mais ou menos assim: a igreja do Senhor, qual será? A igreja do Senhor, qual será? É aquela que Jesus santificou, cura os enfermos, expulsa os demônios. Então é complicado a gente ter isso em mente, porque em um determinado dia, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai dizer para os bodes: apartai-vos de mim. E os bodes vão dizer para Jesus: mas Jesus, como assim? Em teu nome nós expulsávamos demônios, curávamos enfermos, e aí? Então será que essa mesma igreja de Jesus que cura os enfermos, só isso expulsa os demônios? Irmãos, na palavra de Deus, eu não me lembro se é Tito, ou se é Tiago, ou se é Timóteo, agora me falha a memória, que ele fala sobre a verdadeira religião. Na Bíblia está a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que socorre os órfãos, aleluia, e as viúvas nas suas dificuldades. Glória a Deus. E o que é que a Bíblia, não os hinos, mas a Bíblia quer dizer com isso? Que o reino de Deus é um reino de serviço. Que o reino de Deus é um reino de serviçais. Nós somos funcionários do reino. Estamos aqui nesse mundo, Deus nos colocou aqui para servir. Servir os órfãos, servir as viúvas, servir as necessidades, aos necessitados. Esse é o cerne do verdadeiro evangelho. Um regimento de serviçais, né? Mas isso, irmão, isso vai contra tudo aquilo que nós temos aprendido, porque o que é que nós temos aprendido? Eu te coloquei como cabeça, jamais como cauda. Então a gente põe isso na cabeça e quer ser cabeça. Olha, Jesus, esse problema que nós temos. Agora eu vou explicar mais ou menos por que nós temos esse tipo de problema. Eu chamo de patente. Porque o Brasil, irmãos, ele veio, as origens do Brasil são terríveis. Nós viemos de um imperialismo tremendo, rei, rainha. E o brasileiro como escravo, ele levando todas as riquezas para Portugal. Imperialismo. Depois, quando fomos libertos do imperialismo, aonde nós mergulhamos? Na ditadura. Então nós temos essa ideia de rei, de rainha, e de comandante, e de patentes. E isso não é só nós que temos, viu? Só brasileiros. Enfim, todo mundo tem, mas o brasileiro ele sofre mais com isso por causa das suas origens. Jesus também teve esse problema. Não o próprio Cristo, mas os discípulos de Jesus.
os discípulos, não é que eles brigavam, né? Mas eles discutiam entre si qual deles era o maior, qual deles era o melhor. E ficava aquele bate-boca e Jesus só filmando o coraçãozinho de cada um deles. E a coisa tendia a piorar, e as coisas foram piorando a ponto de uma senhora ir para Jesus e dizer: Jesus, vem cá, preciso falar com o Senhor. Aí Jesus, com todo carinho, com toda a mansidão peculiar dele, né? Quando tratava com pessoas inocentes. Mas quando não tratava com pessoas inocentes, ele era pulso firme. Aquele jovem rico, quando se aproximou dele, ele falou: olha, ainda te falta uma coisa, moço, você está enganado. Você pensa que você está servindo a Deus, mas não está. Vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres, depois me segue. Então Jesus era duro com os que precisavam de dureza. Mas aquela mulher, uma serva de Deus, ele tratou com todo carinho, com todo respeito, com toda simplicidade, com toda mansidão, manso e suave ao nosso Cristo, o meigo nazareno. E aquela mulher aproximou-se dele: Jesus, vem cá, quero te falar um negócio. Sabe os meus meninos aí, eu tenho 2 filhos de Zebedeu, sou a esposa de Zebedeu. Quando o Senhor vier no seu reino, me faz um favor, vai. Coloca um deles à direita e o outro à esquerda. Aí Jesus explicou: mulher, você não sabe o que você está pedindo, filho. Sabe, com todo respeito, com todo carinho, mas você não sabe o que está pedindo. Sabe por quê? Eu vou tentar te explicar. O reino dos homens é mais ou menos assim: o que pode mais manda no que pode menos. Manda quem pode e obedece quem é esperto. Claro que não foi essas palavras de Jesus, mas foi mais ou menos o que ele quis dizer. O que pode mais manda nos subalternos e os oprime. Assim é o reino do mundo, assim é o mundo secular. Nós estamos acostumados com isso. Pessoas querendo puxar o nosso tapete, querendo o nosso cargo, querendo ser superior a nós, e por aí vai. Aí Jesus disse: só que no reino de Deus o negócio é invertido, é o inverso, é o contrário. Aquele que quiser ser o maior, seja este o que sirva todos os outros. Aquele que quiser ser o melhor, seja este o serviçal. E por aí foi o Senhor Jesus mostrando aos seus discípulos, mostrando aquela mulher, e nos ensinando que temos que pensar como Jesus pensava. Que não podemos pensar dentro da caixinha da qual nós somos escravos, que é o imperialismo, que é a ditadura. Aí, como se não bastasse, gente, depois desse tremendo exemplo, depois dessa explicação tremenda que Jesus deu àquela mulher, ele percebeu que parece que os discípulos não tinham aprendido ainda. Aí eu vou usar as minhas próprias palavras. Jesus deve ter pensado: poxa vida, esses meninos não aprenderam ainda. Estou percebendo que eles continuam aí querendo saber quem é o maior. Vou ter que desenhar, né? Se a gente não aprende quando fala, então desenha. Aí Jesus desenhou, literalmente falando. Ele foi lá, colocou uma toalha no braço, pegou um recipiente, não sei de que tamanho, encheu de água, mandou os discípulos sentarem. Aleluia! O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, decanta lamaço e anda lamaço, a quem todos os joelhos se dobrarão. Aleluia! De salvos e de perdidos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele foi obrigado a se ajoelhar, não tinha como. Foi obrigado a se abaixar, pegar no pé dos discípulos, lavar e enxugar, um por um. Um por um. Não sei se ele lavou os 2. Se lavou os 2, foram 24 pés, né? No mínimo, se tivessem só os 12. Porque a gente sabe que Jesus não tinha só 12. Quando no dia do Pentecostes tinham 120 esperando a descida do Espírito Santo. E Jesus foi lá e lavou os pés de cada um deles, demonstrando a mais absoluta humildade, a mais absoluta
Simplicidade, na verdade, o Senhor Jesus desenhou literalmente e mostrou o que é ser humilde. Mostrou que o reino de Deus é isso. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É a maior patente do universo. A maior patente do universo. Foi obrigado a se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Naquela época eles tinham realmente, eles não usavam sapatos fechados como nós, usavam sandálias feitas à mão, abertas, enfim. Não tinha asfalto. Era muito pó. Então eles sujavam, mas sujavam que era uma maravilha. Quando eles chegavam em casa, quem é que lavava os pés deles? Os escravos. Lavar pé era serviço de escravo, gente. Era um serviço humilhante. Aí Jesus, olha, eu vou ter que desenhar para esses rapazes. Aí foi lá, o Rei do Universo. Se ajoelhou, lavou os pés dos seus discípulos, mostrou. Gente, é isso. É isso que eu quero, que eu espero de vocês. Um reino de serviçais. Sirvam o mundo, sirvam o vizinho, sirvam o patrão. Sejam serviçais. E eu vou... Aquele que se humilhar será exaltado. Segundo a palavra de Deus. Não podemos temer ser serviçais neste mundo. Porque aquele que se humilhar será exaltado. Não tenhamos dúvidas disso. E Jesus ainda, na sua palavra, ele fechou com um comentário. Com um comentário. Eu estou aqui juntando peças, tá? De diferentes pontos da palavra de Deus. Montando meio que um quebra-cabeça. E Jesus fechou esse quebra-cabeça, essa colchinha de retalhos, com um comentário. Ele disse, olha gente, não existe, nunca existiu e nunca existirá um profeta maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Nem o próprio Moisés, nem Elias. Claro que ele não falou isso, são palavras minhas. Nem Eliseu. Ninguém é maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos os profetas. Mas eu quero dizer uma verdade para vocês. O mais humilde, o mais simples, infelizmente o Andrezinho não está mais conosco, não apontaria para ele. Lembram-se do Andrezinho? O mais humilde, o mais simples, uma criança como ele, né? Esse é maior do que João Batista. Se João Batista era um gigante, era o maior, o mais humilde é maior ainda do que João Batista. Porque Deus, aquele que se humilha, Ele exalta. Amém, igreja? Estamos aprendendo, estamos entendendo, não do Carlos, tá? Quem sou eu? Estou aqui para aprender tanto quanto vocês. Tá? Preciso ser mais humilde. Muito humilde, preciso aprender muito. Mas estou aprendendo juntamente com vocês. Porque antes de falar para vocês, o Espírito Santo está falando para mim. Glória a Deus. Aqui, deixa eu ver, verso 5, eu fiz uma anotação, pequena anotação no verso 5. Palavras de Paulo, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. A segunda característica de Paulo, a segunda característica do servo de Deus, a segunda característica de um servo de Deus, além do pleno conhecimento e consciência do que é ser servo, do que é ser um serviçal, é ter fé. Eu não estou falando de um escravo, eu estou falando de um servo de Deus. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente sabe também, o pior ainda, é que sem fé eu não posso obedecer a Deus. Você conhece pessoas obedientes na igreja? É uma pessoa cheia de fé. Você conhece pessoas rebeldes dentro da igreja? Está faltando fé. Está faltando fé. Então, uma coisa não é nada sem a outra. Uma coisa puxa a outra. E o apóstolo Paulo, através do caráter dele, ele nos mostra isso. Aí no verso 7, ele diz assim: a todos os amados que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Nós somos chamados com um objetivo.
Eu não fui chamado para ser pastor, tá? Eu tenho um chamado para pastor, mas o meu principal chamado é para ser santo. É para ser separado. Tá? É claro que nós jamais seremos santos. Sempre somos santificados. Mas Deus, e eu já disse isso, repito aqui novamente, Deus, quando Ele olha para você, vou escolher o Kid, posso escolher você, Kid? Quando Deus olha para o Kid lá do alto, Kid é que nem eu, cheio de fraqueza, cheio de pecados, mas Deus não vê os pecados. Deus coloca uma lente que é o sangue de Jesus Cristo. Aqui, o sangue de Jesus. Aí Ele coloca essa lente, o Kid é bonito, limpinho, olha, irrepreensível. Glória a Deus, quer dizer, eu estou dando glória a Deus, né? Que maravilha! Então, é dessa forma, meus irmãos, nós somos chamados não para buscar patentes. Isso é o mundo que faz. Mas você foi chamado para ser santo. Aleluia. Isso está no caráter de Paulo, ele nos ensina isso. Chamados para seres santos. E isso tem que se tornar um modus operandi. Ou seja, é uma coisa que você faz meio que inconscientemente. É uma coisa que você faz espontaneamente. É uma coisa que você faz graciosamente e faz perfeito e faz bem feita. Glória a Deus. Como trocar as marchas de um carro, já dei esse exemplo aqui dezenas de vezes. Quantas vezes, a não ser um carro automático, mas quantas vezes você trocou a marcha do seu carro, você nem imagina, você nem sonha, é automático. Verdade, Deus. Pintou uma dúvida, um periguinho, o seu pé vai ao freio, mesmo que você não mande. Isto chama-se modus operandi. Uma coisa que você faz instintivamente, espontaneamente, quase que automaticamente, com a mais absoluta perfeição. A exemplo de quem toca, o Pop, por exemplo, ele usa o modus operandi, o Isaac usa o Heitor na bateria, o tempo todo, é automático, eles sabem onde bater, sabe exatamente a tecla que precisa ser tocada, a que precisa não ser tocada, a que precisa ser mais forte, a que precisa ser mais fraca. Se ele for pensar em cada toque que ele dá, ele não toca. Porque tornou-se um modus operandi, uma coisa espontânea. Eu não quero dizer automática, porque se você for viver automaticamente, você é um robô. Nós não somos robôs. Vamos pensar no espontâneo. Amém. Movimentos espontâneos, movimentos de santidade espontâneo. Não automáticos, mas espontâneos. O desejo de agradar a Deus, as atitudes que nós deveremos ter para agradar a Deus, como Paulo fazia, tem que ser espontâneas, naturais. Glória a Deus. Eu fiz uma pequena anotação aqui, que eu li algo a respeito, só não lembro onde foi. Uma pessoa, o escritor dizia: existem 2 lobos dentro de cada um de nós. Qual que vai dominar? Tem 2 lobos vivendo dentro de mim. Qual que vai dominar o Carlão? Pastor Carlão. Como diz o Pop. Qual dos 2? Com certeza é aquele que eu alimentar melhor. Deixa o lobo mau morrer de fome. Alimenta o lobo bom. Alimenta a ovelha boa com a tua santidade, com a tua reverência a Deus, com a tua reverência ao Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Também tem aqui o versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Aí eu fui reportado imediatamente, automaticamente, ao capítulo 4. Ih, meu Deus, de Mateus ou de Marcos ou de Lucas? A mulher samaritana. A conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. O Senhor Jesus, quando ela tentou discutir religião com ele, ela disse: vocês judeus, acham que só se adora em Jerusalém? E nós, samaritanos, achamos que só se adora aqui no monte, aqui nesse monte, onde está o poço. Então quem é que está certo? Aí Jesus disse: mulher, nem uma coisa nem outra.
Nenhuma das duas estão certas. Porque dias virão, e já chegaram esses dias, em que se servirá a Deus em espírito. E o Pai procura a dedo aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vejam que essa é mais uma característica de Paulo. Servir a Deus em espírito e em verdade. Ele confessa aqui, porque Deus a quem sirvo em espírito. Então ele está falando de si próprio. E nós vamos absorver esse modelo de servo, esses atributos de servo que nós enxergamos em Paulo, atributos de servo. Aí no versículo 11, irmãos, ele disse: porque muito desejei estar convosco para repartir algum dom, para compartilhar. Na verdade, repartir, ele está dizendo, está falando no sentido de compartilhar dons espirituais. E como é que se compartilha dons espirituais? Eu tenho uma ideia. Um dia desses, eu estava com a Elô no mercado, Andorinha, faz muito tempo já. E de repente ela cruzou com uma irmãzinha da igreja Bíblica da Paz. Aí se abraçaram, se conversaram, se cumprimentaram, devem ter estudado juntas, e pai, para daqui, para de lá. Aí a irmãzinha: irmã, você precisa ir na minha casa. Vou te dar um endereço, vou te dar meu telefone, eu quero que você vá na minha casa. Aí eu pensei: tomar um café, né? Jantar, almoçar. Ela falou: você quer que você vá na minha casa para a gente orar um pouco? Sabe, repartir dons. Repartir dons, com certeza. Não conseguimos ir, infelizmente. Mas foi um santo convite. Garanto que se tivéssemos ido, eu não teria voltado de lá com um dom a mais. Quem sabe eu? Isso aqui é convite irrecusável. Isaac, qualquer dia eu vou te levar na minha casa. Não é para comer, não. Vamos orar um pouquinho. Pode ser. Mas a intenção principal é orar. É dividir os dons espirituais. Aí no verso 13, irmãos, ele diz assim, ele fala de frutos, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Paulo possuía os 9 gomos, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Do fruto do Espírito Santo, paz. E cada um desses, irmãos, eu me lembro que uma vez eu preguei aqui que alguns a gente pontua mais, alguns a gente pontua menos, alguns a gente não tem, mas eu aprendi a me reciclar. Eu aprendi a me reciclar. Algumas coisas que eu pensava antigamente, se eu for pregar amanhã, até hoje, algumas coisas que eu estou falando, se o Espírito Santo me mostrar que está diferente, eu vou ensinar de uma forma diferente, eu vou mudar a minha opinião, sem medo algum, porque quem manda em mim é o Espírito Santo. Eu não vou manter uma palavra só porque eu creio nela, mas eu vou manter uma palavra que o Espírito Santo me inspira e me leva a falar. Então eu pensava antigamente que eu podia não ter algum fruto do Espírito, mas eu reciclei. Temos que ter todos os 9 gomos do fruto do Espírito. Sinto muito. Pesado, né? Vamos ter que ter. Vamos ter que ter. Qual é o servo de Deus? Qual é o homem que imita Paulo, que imita Jesus Cristo, que não tem paz? Tem que ter paz. Que não tem amor. Tem que ter amor. Que não tem alegria, gente. Qual servo, qual o imitador de Paulo que é triste, que tem o coração abatido, deprimido? Paz, alegria, amor. Qual servo de Deus, verdadeiro servo de Deus que não tem bondade, que não é benigno? Eu conheço um monte de gente que não é benigna. Às vezes a gente se afasta porque faz mal. Não são pessoas benignas e se acham, estão equivocados. Precisam se converter, se acham servos de Deus e na verdade não são. E está faltando benignidade, pessoas do bem. Fidelidade. Qual servo de Deus que não é fiel, meu Deus? Mansidão. Qual servo de Deus que tem o estopim curto?
Se levantar a mão, nós vamos orar em nome de Jesus. Para aumentar esse estupim aí. Qual servo de Deus que não tenha, que não possa ter, que não consiga ter domínio próprio? Paulo tinha, por isso ele falava em frutos do Espírito, em fruto do Espírito Santo. E finalmente ele fecha com o versículo 16 e 17, onde ele diz que ele não se envergonha de ser servo de Deus. Não se envergonha de ser um serviçal. Não se envergonha de se humilhar. Não se envergonha de ser humilde. Porque dos humildes pertence o reino de Deus. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e do grego, e depois nós, os brasileiros, nós, os gentios. Porque está escrito, o justo, e ele fecha, o justo viverá da sua fé. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. As palmas louvam o Senhor.